Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Eu me chamo Luciane Páscoa, sou docente do programa de pós-graduação em Letras e Artes, juntamente com a Karen Cordeiro e com a Priscila Conserva, nós estamos coordenando esse simpósio 1, Poéticas da Arte Moderna e Contemporânea. Quero dar boas-vindas a todos vocês, combinar também faremos aqui a nossa dinâmica, né? Nas sessões presenciais nós fizemos em 2 blocos, 2 comunicadores, aí paramos para uma pequena discussão, um pequeno debate, e depois mais 2 comunicadores seguidos de debates. Tudo bem? Podemos fazer dessa forma? Então está bem. Vocês terão 20 minutos para comunicar, e vamos começar pelo Helder, né? Eu vou fazer uma apresentação do Helder. O Helder Bruno Fernandes Pereira, ele é doutorando em Memória, Linguagem e Sociedade pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, mestre em Ensino pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, graduado em Psicologia pela Faculdade de Guanambi, graduado em História pela Universidade do Estado da Bahia. Atualmente é professor de História da Secretaria de Educação do Estado da Bahia e atua como vice-diretor em escola de porte especial por 7 anos. Concluiu os cursos de pós-graduação em nível de especialização em metodologias ativas e inovação na aprendizagem pela UniFG. Terapia cognitivo-comportamental pelo Centro Universitário Pamparense. Novas tecnologias na educação e História do Brasil pelo Centro Científico Conhecer. História do Brasil, Políticas e Sociedade com ênfase em cultura afro-brasileira, Neurociência e Psicopedagogia, Psicopedagogia Clínica e Institucional, pelo Instituto Superior de Educação Ibituruna, História e Cultura Afro-Brasileira e Baiana, pela Faculdade Católica de Ciências Econômicas da Bahia. Helder, é um prazer recebê-lo, então te passo a palavra para a sua comunicação. Obrigado, o prazer é todo meu. Ouvindo você falar, a professora falando dos títulos aí, eu sou um curioso. Eu confesso que eu nem falo muito dessas pós-graduações, mas assim, faz parte. Bem, gente, é um prazer imenso estar aqui conversando com vocês. É uma das vantagens, né, que os encontros virtuais nos possibilitam. Eu aqui do interior da Bahia, dialogando com tantas pessoas inteligentes e interessantes. Enfim, eu vou aqui iniciar a apresentação. Vamos lá. Prontinho. Todos vêm? Todos me ouvem? Podemos iniciar? Sim. Ok, deixa eu só botar aqui o cronômetro para não me perder no tempo. Pronto. Bem, o que eu vim trazer aqui para vocês é um trabalho que fala sobre a recepção crítica e a sedimentação da memória relativa à representação da etnicidade na literatura barretiana. Aqui é o autor Lima Barreto, foi um autor que nasceu aí no finalzinho do século XIX e viveu até o iníciozinho do século XX, neto de escravizados, escritor negro, pobre, suburbano, que escrevia colocando como seus principais personagens, né, seus protagonistas, geralmente pessoas afrodescendentes, pobres, suburbanos. Eu pretendo dialogar com vocês aqui sobre a proposta desse estudo em quatro movimentos. Primeiro, discutindo a relação entre memória, representação e literatura. Depois, aprofundando um pouco mais, falando sobre a representação da questão étnica na literatura barretiana. Depois disso, falar como foi essa recepção crítica da literatura barretiana, tendo a questão étnica como ponto central. E, por fim, as considerações finais. Bem, começando falando sobre essa relação entre memória, representação e literatura. Eu acho interessante falar um pouco sobre a questão da representação e memória para depois entrar na literatura. E começo meio que com uma provocação, né, que seria qual é a relação entre a memória e a representação. Uma forma que eu penso, uma forma de responder essa pergunta seria dizer que a representação do mundo ocorre a partir dos filtros compostos por elementos representacionais. O que seria isso?
O indivíduo, ele possui uma cosmovisão do mundo, uma forma de enxergar o mundo. E essa forma de enxergar o mundo serve como filtro para as suas percepções. Ainda até coloquei uma frase aqui, né, uma dessas frases que a gente acha na internet, que eu achei que casa perfeitamente com esse exemplo, que seria dizer que não é o que existe no mundo que vejo, é o que vejo que passa a existir no mundo. Para lidar com essa questão da representação, eu trabalho basicamente com dois autores principais, que seria Pierre Bourdieu, né, sociólogo, e Roger Chartier, historiador. Claro que cada um fala de uma forma específica, mas tem um ponto de contato, né, entre o conceito desses dois estudiosos sobre representação, que seria dizer que as representações são entendidas, como construções sociais da realidade, buscando atender aos interesses do poder dominante. Ora, se são a construção social da realidade, isso quer dizer que todo sentido de valor que advém de uma representação, ela é construída, ela não é natural, né? Ela é naturalizada. E quando isso ocorre por meio de um processo de disputa, existe a construção hierárquica de valores, que seria dizer o quê? Isso presta, isso não presta, isso é bom, isso não é bom. E aí, o que a literatura tem a ver com isso, né? Qual é a relação entre a literatura, memória e representação? Pelo que eu falei agora há pouco, memória e representação, elas andam de mãos dadas, praticamente. E para dizer qual seria o papel, né, qual seria o contato com a literatura, eu uso basicamente dois autores principais, que é Roger Chartier, o historiador, e o crítico literário Jaus. Chartier, ele fala uma coisa bem interessante, que ele diz assim: as possibilidades de interpretação de um texto são contidas pelas disposições individuais do leitor, como os elementos culturais e a construção de significados. E Chartier vem dizendo que o leitor ocupa o papel central na criação de sentidos de uma obra, pois a leitura é uma ação rebelde e insubmissa. Isso quer dizer o quê? Os sentidos do texto, pela fala de Chartier e de Jaus, os sentidos do texto, ela não está inteiramente contida no texto. Esses sentidos, eles são construídos no processo de contato, nesse processo da leitura. E aí, Jaus, por meio da sua estética da recepção, ele fala, né, que a construção de entendimento, a construção de sentido se dá por esse movimento de leitor, literatura e esse espaço de memória. E a literatura barretiana é uma das suas características muito interessantes, que ela possui como característica a ironia, uma construção ficta da realidade que é verossímil e plausível. Quer dizer o quê? Ele não representa a realidade. Né? É uma construção fictícia, mas é uma ficção de realidade plausível, uma ficção que faz sentido. Seria dizer que é uma mentira muito verdadeira, por assim dizer. E aqui são os 4 livros, né? Os 4 romances que eu trabalho, que Vida e Morte, de M. J. Gonzaga de Sá, Os Brusundangas, Clara dos Anjos e Recordação do Escrivão Isaías Caminha. Eu escolhi esses 4 porque, na minha opinião, a questão étnica aparece na superfície, fica mais clara, mais nítida, muitas vezes aparecendo no primeiro plano. Com relação à presença da memória em recordações do escrivão Isaías Caminha, tendo sempre a questão étnica como ponto central. Eu não sei se vocês leram esse romance, mas ele traz a história de um jovem afrodescendente que mora no interior e decide mudar para a cidade do Rio de Janeiro em busca de um crescimento pessoal, profissional, um crescimento social por meio dos estudos. Até então, rapaz jovem, rapaz estudioso, ele possui uma perspectiva de realidade, uma perspectiva com uma consciência de si, que quando ele vai para a cidade do Rio de Janeiro, essa consciência é contrastada. Pronto, quase não vai. Seria dizer o quê? Ele é julgado a priori. Né? Ele tem um referencial de si, enquanto um homem digno, esforçado, estudioso, em busca dos seus objetivos, mas ele é visto de uma outra forma, ele é visto de uma forma objetificada. Eu até fiz um recorte aqui, tem vários recortes, mas esse eu acho mais interessante, em que há há um furto no hotel onde ele está hospedado. E aí as pessoas foram chamadas para depor na delegacia. Né? E aí o recepcionista do hotel fala para o personagem Isaías, você tem que ir na delegacia depor. E ele questiona, mas eu não vi nada, eu não estava nem aqui, o que eu vou fazer lá? Aí eu falo, não, você tem que ir. Quando ele chega na delegacia, ele não é tratado como um
como uma testemunha, ele é tratado como um suspeito. E por que ele seria suspeito? Pela sua condição de afrodescendente. Clara dos Anjos, essa personagem também ela é julgada a priori, só que, na minha opinião, com uma questão mais, um agravante a mais, porque estamos falando aqui do Brasil do início do século XX, um Brasil que é racista e também um país machista, né, falocêntrico. Então, temos aqui uma personagem feminina que o seu corpo negro é marcado por uma objetificação e interditos. E essa protagonista, em um determinado momento, ela é contrastada com essa visão social pejorativa com relação a ela. Em um determinado momento, ela vai até a mãe do seu algoz, e vai até buscando casamento, porque ela é engravida de um sujeito, né, um sujeito branco, e a hora que ela chega para a mãe, né, para que seria sua futura sogra, essa que seria sua sogra, a ofende de todas as formas possíveis, e naquele momento ela sente o peso do preconceito racial, né? Diz na página: agora é que tinha a noção exata da sua situação na sociedade. Fora preciso ser ofendida irremediavelmente nos seus melindres e solteira. Ouviu os desaforos da mãe de seu algoz, para se convencer de que ela não era uma moça como as outras, era muito menos no conceito de todos. Bem fazia adivinhar isso seu padrinho. Seu padrinho ficava alertando ela: ó, Clara, as coisas não são assim. Esse mundo é violento, esse mundo nos trata diferente por sermos afrodescendentes. Já em Vida e Morte, de M.J. Gonzaga de Sá, Lima Barreto usa uma estratégia interessante, que ele usa uma narrativa mais pautada nas denúncias sutis, no implícito, no metaforizado. E ele traz uma coisa aqui muito interessante, que é a questão dos espaços racializados, né? Seriam os registros de memória e a representação do cotidiano naquele Rio de Janeiro que estava passando por transformações. É o que nós chamamos, né, de Belle Époque, que no início do século XX, o governo do Rio de Janeiro, o Brasil como um todo, decidiu colocar o Rio de Janeiro como vitrine do mundo, por meio de obras e modernização. E isso fez com que os espaços eles foram racializados mesmo, né? A derrubada dos cortiços, a intensificação dos subúrbios, e por aí vai. E aqui, Busundangas, na minha opinião, dessas obras, a que eu mais me diverti lendo, porque Lima Barreto ele tem essa ironia e esse humor ácido, e os Busundangas ele fala sobre essa colonização do imaginário, que seria dizer que o ideal de cultura, o ideal de civilização, seria tudo aquilo que viesse importado da Europa. Mesmo que as condições naturais que eu falo da natureza, não permitisse essa importação. Por exemplo, na Europa usam-se casacos densos por causa do rigoroso inverno. E os países das Busundangas fica na região equatorial, né, no nosso Equador aqui, quente, como bem sabemos. Mas as pessoas sabiam que era por bom gosto, por cultura, por bom senso, usar essas roupas pesadas. É basicamente aquele discurso, né? Qual a memória deve ser naturalizada, qual a representação deve ser pregada e qual a memória deve ser esquecida, nessa disputa de poder, essa disputa de narrativas. Bem, algumas características aqui da estética barretiana, eu poderia dizer que, basicamente, ele, em todas as suas obras, praticamente, possui essa ironia e esse humor ácido. A questão racial tende a aparecer, geralmente, em primeiro plano, e uma coisa muito interessante, que a maioria dos seus personagens é o homem comum, é aquele homem anônimo, é aquele homem invisibilizado. E a estrutura da sua linguagem, isso aparece muito bem, isso aparece claro na biografia de Lima Barreto, escrita por Lilian Schwartz, que Lima Barreto fazia questão de não ornamentar a sua escrita, né? Teria que ser uma linguagem simples, aquela linguagem comumente falada nas ruas, e não aquele português excessivamente rebuscado. Inclusive, ele era um crítico ferrenho sobre essa rebuscagem excessiva das letras. Os subúrbios, essa diferença entre o subúrbio e o centro aparece muito em suas obras, e alguns autores, como Bose, falam que o subúrbio é quase como um personagem de Lima Barreto.
né? Lima Barreto coloca esses subúrbios como espaços de memória, de segregação e, acima de tudo, de vitalidade, que a vida acontece de uma forma pulsante nesses subúrbios. Com relação à recepção crítica da literatura barretiana, Jaus ele preconiza, coloca a ideia do leitor como papel central na criação de sentidos e pensa também na questão sincrônica e diacrônica. O que quer dizer isso? Quando na publicação dos livros de Lima Barreto, se essa publicação ela rompe de alguma forma com a estética literária canônica daquele tempo, né? E se ela produz algo de novo no decorrer do tempo, né? Criando essa sedimentação da memória. Então, temos aqui, Lima Barreto publica finalzinho do século XIX, início do século XX, o Brasil, ele vivia essa situação do racismo estrutural, né, tinha até a concepção do racismo científico, né, no caso pseudocientífico, e o sistema de referências literárias daquele momento é justamente esse sistema de referência ligado ao pensamento do negro como ser objetificado, né, ao ser coisificado. E Lima Barreto, ele traz esse indivíduo em sua historização, né? Ele aparta esse indivíduo da objetificação e representação. A literatura barretiana vai criando um sistema de referências literárias, a princípio não é bem recebido, ele recebe críticas de todas as formas, a maioria das críticas fala que trata-se de a literatura de um ressentido, seria um negro pobre suburbano falando de negros pobres suburbanos de uma maneira ressentida, né? E muitas vezes também nem se criticava, né? Lilia Schwartz fala que houve um silêncio olímpico com relação à recepção crítica de Lima Barreto. Contudo, com o passar do tempo, vai vindo novas convicções, vai vindo novas perguntas, novas interpretações da literatura barretiana e novos sentidos, felizmente, vão sendo produzidos. Para encerrar, eu poderia dizer que, como considerações finais, é que constatamos que a literatura barretiana rompeu com a estética literária tida como canônica em seu tempo, no caso, final do século XIX e início do século XX. O fato é que o sistema de referências que existia antes da literatura barretiana, de modo geral, no que tange as abordagens relacionadas às temáticas étnicas, era atravessado pela narrativa estereotipada, pelo viés da cultura europeia. Acontece que o negro tendia a ser retratado pelo prisma cultural do homem branco, e tal tendência o colocava no lugar de ser objetificado por representações que o apartavam de sua historicidade. Já a estética barretiana vai na contramão de tal vertente ao abordar o negro em sua complexidade existencial. E é isso, gente, né? Agradeço a atenção de vocês, muito obrigado. Aqui algumas referências. E estou aberto. Obrigada, Helder, pela sua apresentação. Logo mais nós vamos comentar, também a gente abre para discussão, mas eu vou passar a palavra para a Karen, que vai apresentar a Iris Meire agora. Boa tarde. Então, vou ler um pouquinho aqui do currículo da Iris Meire. Ela é mestre em estudos literários na Universidade Federal de Rondônia. A dissertação foi premiada no primeiro prêmio de dissertação e tese da UNIA em 2023. A Iris Meire possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Rondônia, Gestão de Turismo pelo Centro Universitário Internacional, em Artes Visuais e Filosofia pelo pelo Clarentiano Centro Universitário. Participa como pesquisadora de 2 grupos de pesquisa, o CED EMAPRO, da GPCLAN, e o GP Cria Amazônica, do GPEL Narram. Sua produção acadêmica mais recente tem ênfase em literatura, voltada principalmente aos seguintes temas: cultura amazônica, literatura infanto-juvenil e letramento literário. Dito isso, eu passo a palavra para que a própria autora apresente seu trabalho. Boa tarde, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando, porque acho que o que perpassa um pouco na vida de pesquisador é ter essa oportunidade, né, de compartilhar os resultados da pesquisa. Então, eu optei em participar do simpósio, né, Poéticas na Arte Moderna e Contemporânea, porque, como vocês viram, acho que vocês deram uma lida, né, no texto que está lá no meu Lattes. Eu tenho formação
uma formação um pouco ampla. Eu tenho 7 graduações e algumas pós-graduações. E aí eu sou graduada em letras, né? E também eu não atualizei o Lattes, me desculpe. Letras, pedagogia, artes visuais, filosofia, e em tudo isso sempre perpassa, e eu me identifiquei muito com o colega que apresentou anteriormente, a questão de que a gente é um curioso, né? E sabendo que nada sabemos, a gente continua a pesquisar. Antes de tudo, eu sou amazônida, então, quando eu resolvi ingressar no mestrado, eu quis pesquisar um autor que trabalhasse com visão autóctone, e eu achei o Tiago de Mello, que foi um encontro. E vou apresentar agora para vocês, né, a poética visual de Amazonas Pátria da Água, entre a simplicidade e a complexidade da existência amazônica. Aqui eu coloquei, para ilustrar a apresentação, a capa de todas as obras que eu trabalhei nesse percurso. A Mara Ginesi Centeno Nogueira foi a minha orientadora. Ela não pôde estar aqui hoje. Então, o simpósio sobre poéticas na arte moderna e contemporânea, ele enfatiza a intertextualidade, a iconografia, a hermenêutica como ferramentas para decifrar a complexidade das obras de arte. E essas abordagens são vitais para entender como tais obras transitam entre o visual e o textual, criando camadas de significado que refletem e respondem às suas condições de produção. E na contemporaneidade, essa interação entre artes visuais, cênicas, literatura, música e cinema refletem não apenas essa multiplicidade de expressões artísticas e de linguagens, mas também as complexas interações sociais, culturais e políticas. E esse panorama propicia uma rica discussão sobre as transformações estéticas e funcionais da arte, desde a modernidade até a era contemporânea. Deste modo, conforme propõe Eco, a arte é profundamente influenciada pelas dinâmicas econômicas, culturais e políticas. Essa perspectiva é essencial para compreender o fenômeno artístico de maneira holística, integrando os processos históricos às expressões artísticas, seja na literatura, nas artes visuais ou no cinema. As obras analisadas, na verdade, foi uma obra que tem diferentes versões, né, edições diferentes. Tudo iniciou o cerne, né, a sementinha, com esse livro de 1987. É um livro simples, né, as fotografias que tem dentro do miolo são em preto e branco. Muitas das fotografias que a gente tem aí foram tiradas pelo próprio Tiago de Mello. Em 1990, a gente já tem uma edição de luxo, né, que é tanto bilíngue, em português, inglês e português francês. E em 2007, sai uma nova edição, revisada, atualizada, né, nas imagens também. O texto foi acrescido também com algumas implementações narrativas. E a gente vai viajar, né, embarcados nessa obra aí. Amazonas Pátria da Água, do poeta amazônico Tiago de Mello, emerge como um objeto de estudo singular ao cruzar essas fronteiras entre literatura e visualidade, narrando a complexa teia de relações entre o homem amazônico e seu ambiente. Essa pesquisa se propõe a explorar a interseção entre texto e imagem na obra, investigando como essa relação se desdobra em uma rica tapeçaria de significados que abordam questões ecológicas, sociais e culturais. Perdão, não coloquei a palavra-chave, né? Sem chave a gente não entra. As palavras-chave foram Amazonas Pátria das Águas, Acupoética, Imagem e Texto. Objetivos. Nosso objetivo geral foi explorar a interseção entre texto e imagem na obra. Objetivos específicos. Investigar como a relação texto e imagem se desdobra em uma tapeçaria rica de significados, abordando questões ecológicas, sociais e culturais. Segundo, descrever a Amazônia a partir do viés e da voz amazônica de Tiago de Mello, em conjunto com as contribuições fotográficas dos fotógrafos Jean Donar, Augusto Falcone, Luiz Cláudio Marigo e do próprio autor, os quais dialogam e apresentam múltiplas camadas da realidade amazônica. Metodologia e fundamentação teórica. A análise se apoia nos conceitos apresentados por Bachelard, em A Água e Sonho, né? E Burke, Loureiro,
Susan Sontag, Berger e Pessoa, para argumentar que a obra analisada não apenas narra a vivência na Amazônia, mas também funciona como um manifesto poético-visual contra a degradação ambiental e a perda cultural. A metodologia inclui análise bibliográfica, qualitativa, iconográfica e fenomenológica. Então, assim, essa interdisciplinaridade entre linguagens, ela vai refletindo as diretrizes contemporâneas, né, tanto da pesquisa em arte, quanto das pesquisas mais atuais em literatura. Bem, no livro sobre a imaginação da matéria, eu trouxe Sontag para falar sobre a função da fotografia na interpretação artística. E essa abordagem ela vem destacando a necessidade de um olhar diversificado e profundo sobre as obras, reconhecendo-as como manifestações de questões sociais e culturais mais amplas. Análise. Eu trouxe aqui para vocês, foi difícil, porque esse livro tem muitas imagens, né? Ao longo desse refazimento, desse vir a ser em cada diferente edição. Então, essas que estão em preto e branco são da primeira edição, de 1987. E ela nos permite verificar o espelhamento da realidade por esses dois meios, texto e imagem, corroborando com o que nos diz Sontag, ao afirmar que as fotos vêm a fornecer um testemunho, equivalendo a uma prova incontestável de que determinada coisa de fato aconteceu. Mesmo que a foto possa distorcer, sempre existirá o pressuposto de que algo existe ou existiu, e era semelhante ao que está na imagem. Sontag, 2004, página 16. Bem, as figuras em preto e branco, essas aqui, que eu vou... Só um minuto que eu vou abrir aqui. Essas figuras aqui, elas vão apresentando o que seriam as montarias, o meio de transporte do povo amazônida, né? Essa foto aqui é do Jean Donard, essa aqui foi tirada pelo próprio Tiago de Mello, essas duas, né? E elas vão falando como é que o povo dessas águas, né? Essa civilização das águas se locomovia. Então, aqui vem o registro como que um meio de documentar como essa sociedade se transportava, como ela também se divertia, né? Os barcos utilizam-se, fazem dos rios as ruas, né? E daí também vem até o termo rias. E isso é muito preponderante para a civilização das águas, que conforma o território que muitas, assim, durante a pesquisa em geografia, eu comecei a compreender que há toda uma análise voltada para considerar o território amazônico em sua configuração como um fluvitório, porque a maior parte da colonização aconteceu, a princípio, pelas águas, né? Então, os rios, a questão fluvial é muito importante para esse contexto da Amazônia, da configuração, né, geográfica desse povo. Além disso, essas figuras coloridas aqui, eu tenho que frisar que ela é do Luiz Cláudio Marigo, e ela já vem a partir da edição de 1990 e de 2007. Aqui a gente vê um personagem que eu não sei na região de vocês, em que parte da Amazônia vocês estão, né? Mas aqui, eu estou falando de Rondônia, em Porto Velho, a gente teve, assim, muita presença dos seringueiros. O meu próprio avô, ele era soldado da borracha. E essa questão dos barcos, da diversão na água, de onde vem o alimento, de onde vem a diversão, de onde vem a cultura, isso perpassa, por mais que agora eu não seja mais uma ribeirinha, mas eu nasci na beira do rio, a maternidade onde eu nasci ficava bem no barranco, na beira do rio. Isso é uma coisa que marca profundamente a história de quem somos nós, de como nos conformamos enquanto seres humanos. As crianças no barco, esse registro aqui foi feito pelo Jean Donard, por ocasião, porque assim, qual foi a grande sacada do nosso poeta Tiago de Mello? Ele convidava os fotógrafos para participar dessa expedição. Eles iam no barco, iam visitar a cidade de Barreirinha e iam percorrendo todo aquele entorno, e iam fazendo os registros, né? E mesclado com as narrativas propostas pelo Tiago, na sua prosa poética e na sua poesia, eles iam dando um olhar
cada vez mais aguçado e adentrando nessa realidade do povo amazônico. Uma das figuras que mais me comoveu durante a leitura foi a figura da menina Marieta. Bem, na fotografia de Marieta, a gente pode observar, em conformidade com Sontag, que a natureza do sentimento que possamos manifestar em reação à foto dos oprimidos, dos explorados, dos famintos e dos massacrados, depende também do grau de familiaridade que tenhamos com essas imagens. Ou seja, o que determina a possibilidade de sermos afetados moralmente por fotos é a existência de uma consciência política apropriada. Consciência política evidenciada na narrativa de Mello, que encerra o capítulo constatando, né, ele fala sobre a menina, que é principalmente nas crianças que se percebe a sofrida marca que vinca a vida do habitante humano do interior da Amazônia, a marca da subnutrição. Observamos também que, à semelhança dos gregos que se valiam da poesia para narrar suas histórias, inventariar seu mundo e propagar suas memórias, a Amazonas Pátria da Água, em todas as suas edições, transborda em suas páginas as correspondências visuais estabelecidas pelo lirismo de Mello, que, através de sua poesia e de sua prosa poética, inspira as diferentes leituras apresentadas pelas fotografias e imagens que ilustram a obra. Sobre essa imbricada relação, Berger nos diz que, na relação entre uma fotografia e palavras, a primeira anseia por uma interpretação sobre o que há de vir, e as palavras normalmente a suprem. A fotografia, irrefutável como evidência, ela é fraca em significado, e ganha das palavras um significado. Já as palavras, que por si mesmas permanecem no nível da generalização, ganham uma autenticidade específica por meio da irrefutabilidade da fotografia. Além disso, foi possível observar, mesmo nas fotografias que não foram tiradas pelo autor, que na construção das leituras apresentadas nas fotografias, os fotógrafos dialogam e mesmo se inspiram no texto de Mello. Travou. Os resultados. Os resultados apontam para a relevância da obra no contexto das discussões contemporâneas sobre biodiversidade, sustentabilidade e cultura amazônica, indicando ainda que a Amazônia tem sido constantemente reinventada através das interações entre exploradores, colonizadores e povos indígenas. Tais interações produziram uma rica tapeçaria de mitos, conflitos e comparações que destacam a complexidade da região, marcada e fortemente moldada pelos rios amazônicos, em conformidade com a aquapoética do lugar. Aqui eu fiz alguns recortes, tá, para ilustrar. Essas fotografias aqui são todas do Luiz Cláudio Marigo. E as considerações finais? Conclui-se que Amazonas Pátria da Água, através de sua complexa tessitura de palavras e imagens, reivindica um espaço crítico para a reflexão sobre a relação entre ser humano e natureza, propondo uma ética de coexistência harmoniosa e sustentável, servindo-nos para ilustrar como a arte pode servir como um portal para questões mais amplas de ecologia e cultura, destacando a relevância contínua da arte como meio de expressão social e política. Deste modo, torna possível uma compreensão mais profunda dos fenômenos artísticos e literários, enfatizando a importância da arte para o diálogo cultural contínuo sobre sustentabilidade e coexistência. Essas foram as minhas referências. Eu agradeço e nessa despedida eu vou dizer, vou trazer um texto dele, né? Eu de mim digo que já não tenho remédio. Mantenho minha esperança e fé na inteligência humana. Apesar de todas as ferocidades que se cometem dia a dia contra a vida, eu sigo acreditando ardentemente na utopia. A pátria da água, com seus verdes milagres, será salva. Tiago de Mello. Esse aqui é um dos meus registros, tá? Porque, continuamente, ao conceito Litera Rios, eu fiz essa proposta também de apresentar isso artisticamente, através de colagens, de fotografias e de técnicas de pinturas mistas. É isso, são esses os meus contatos, e eu quero agradecer essa oportunidade mais uma vez. Muito obrigada, Elismeire, por essa apresentação. Agora nós podemos fazer
discussão, né? Então, eu acho que quem quiser fazer perguntas ou comentários, enfim, para Elismeire e Helder, acho que podem levantar a mão, né? A gente abre aquela filinha. Então, já temos aqui a Karen. O Helder, ele levantou primeiro, professora. Pois não, então. Deixa eu olhar aqui. Apareceu. Oi, Pode falar. não, é só elogiar o trabalho da colega e falar sobre a qualidade dos slides. Não, eu tirei até uma foto no celular aqui que eu vou tá inserindo a sua estética aí, viu? Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Então, Karen, então pode fazer suas considerações. Parabéns aos dois, parabéns, Helder, parabéns, Elismeire. Foram belíssimas pesquisas apresentadas. Por hora, eu tenho uma pergunta para o Helder. Helder, ao longo da tua fala, você comenta que, além do valor estético, né, questões, escolhas estéticas, o Lima Barreto apresentava algumas críticas sociais sutis e implícitas. Eu gostaria que você, como pesquisador, se você entrou nessa parte, você comentou e adentrou em como ocorreu essa recepção da obra do Lima Barreto naquele período, né? Como essas características, tanto dessas escolhas estéticas de uma escrita em que era parecida com aquilo que era oralizado, né, pelaquela sociedade da época, como que, enfim, como que essa crítica foi construída, como é que foi a recepção da obra naquele período? Ok, eu posso responder? Pode. Pronto. Para ser honesto, essa questão do sutil e implícito, o Lima Barreto tem essa estratégia mais no livro Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, que é quase como um conjunto de narrativas, sabe? São dois amigos que vão dialogando sobre as mudanças que ocorrem na cidade do Rio de Janeiro, na chamada Belle Époque, né? Que é a derrubada de cortiços, né? E processo de modernização. Nas outras obras não tem muito de sutil e implícito, não. Nas outras obras ele escancara mesmo a violência dessa perspectiva racista. E aí, a sua pergunta é interessante, como foi a recepção crítica naquela época? Eu até falo, minha principal fonte de pesquisa são jornais e revistas dessa época, que a gente consegue encontrar na hemeroteca digital. Né? Só você colocar as palavras-chave, definir as datas, e aí você encontra jornais de 1920, né? E por aí vai. E a imensa maioria das críticas falando mal mesmo, dizendo que a literatura barretiana é uma literatura, é uma caricatura, que que não tem muita imaginação, que na verdade ele estaria ficcionalizando a sua vida, né? E até Lima Barreto responde no seu diário, fala, poxa, o pessoal fala que eu estou ficcionalizando a vida, mas tem tanta coisa na minha obra, tem tanto mais do que isso. Então, assim, a princípio a recepção não foi das melhores, não. Né? Houve, inclusive, Lilia Schwartz coloca, né, que uma espécie de complô para não se falar muito de Lima Barreto. No livro dele, Recordações de Escrivão Isaías Caminha, na primeira parte fala muito da questão étnica. Na segunda parte faz uma crítica ferrenha aos jornalistas e aos jornais. E você imagina, né, os jornais sendo criticados pelo livro de Lima Barreto, meio que criaram um paredão ali, falando, não vamos dar publicidade para esse homem, não. Felizmente, a sua literatura vem sendo redescoberta, né? E eu penso que é isso. Não sei se eu consegui responder. Conseguiu, sim. Obrigada. Então, mais alguém deseja Elismeire? Não sei se levantou a mão. Não, eu só parabenizei essa redescoberta, né, que ele estava comentando, a obra do Lima Barreto. Né? Eu acho que a gente tem que assim, essa pesquisa que o Helder está fazendo vai servir de propulsor para lançar mais luz e trazer mais evidência. E é bom, né, que as coisas mudem e que a gente evolua. A gente tem que sair do obscurantismo no qual a gente está mergulhado agora, né?
tanta coisa retroagindo, eu acho que, pelo menos nas pesquisas, a gente tem que ser ponta de lança. Isso é muito bacana. Parabéns, viu, Helder? Parabéns também pelas pesquisas, né, pelos resultados apresentados. Eu queria também fazer um comentário, que eu gostei bastante. Tem seria uma pergunta para o Helder e depois um comentário para a Elismeire. Helder, o Lima Barreto, não sei se você já tomou conhecimento disso, ele teve uma recepção muito interessante pelo movimento neorrealista em Portugal, nos anos 30, 35, 40, né? Acho que pela obra ter essa preocupação social, os temas representados, né, por romper com aquele nacionalismo ufanista, criticar, né, essa crítica à sociedade oitocentista e tudo mais, né, não sei se você já verificou algo assim, mas, assim, quando eu fiz uma pesquisa e eu encontrei algumas coisas em periódicos alternativos, a revista Vértice, e ali, por exemplo, tem uma leitura muito interessante que vem do Lima Barreto, depois do Graciliano, né? Então, eu acho que de repente, enfim, né? É mais uma conexão só para sugerir. Não sei se você tomou contato com isso, senão fica apenas como uma colocação. Eu agradeço muito. Não, confesso que eu não caminho para essa vertente, mas vai enriquecer muito meu trabalho. Muito obrigado. Por nada. Elismeire também, muito lindo o seu trabalho, esse trabalho, né, de tentar unir a poesia e a fotografia, né, gostei bastante, você trouxe as capas, as fotografias e tudo mais, e eu percebi que você está também dialogando ali com a Susan Sontag, né, para análise das imagens, né. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, né, se você também está se fundamentando em outros autores que trabalham com fotografia. Então, isso foi até um dificultador, porque, assim, as professoras falaram assim, olha, você não pode adentrar muito para isso, até porque elas falam assim, a gente não tem como te encaminhar em relação a isso. Então, assim, eu não fiz uma coisa tão profunda, mas aí eu busquei as referências, então eu trabalhei com a Sontag e com o Berger, né, porque eles trabalham essa questão da memória associada à questão dos registros fotográficos, e trazem todo assim, esse arcabouço teórico no qual eu me apoiei. Eu poderia enveredar mais profundamente, mas assim, eu fui instada a não fazê-lo naquele momento, porque já estava... a minha dissertação foi uma das mais longas, né? Assim, estava excedendo já. E, então, por conta disso, eu fui, assim, instada naquele momento não aprofundar mais, ficar mais na linguagem literária mesmo. Então, mas, assim, tem capítulo de análise, né, ainda que incipiente, e é uma das propostas que eu coloco das considerações finais, de que as novas navegações teriam incursões mais profundas a serem feitas, que seria o caso de aprofundar a análise dessas fotografias, porque, gente, não é só fotografia, a gente tem ilustração também, né? Então, assim, tem uma série de coisas. O que é que eles fizeram? Eles pegaram ilustrações indígenas, fizeram todo um projeto editorial. Eu vou abrir para vocês rapidinho, que eu estou com o livro aqui. E aí, o que que acontece? Eles estavam, assim, fizeram, assim, uma... Olha só que bonito, as capitulares, eles criaram para esse projeto gráfico. As imagens são lindas, belíssimas. O Luiz Cláudio Marigo é aquele que fazia as fotos daquele biscoito, do biscoito não, do chocolate. Chocolate... Tinha um chocolate com os bichinhos, com as imagens. Então, o Luiz Cláudio Marigo, ele tinha um trabalho de fotógrafo conhecido mundialmente. Aqui, ó, as ilustrações que eu falei para vocês. Eu não pude fazer essa análise das ilustrações. Me deixaram fazer essa en passant,
a questão das fotografias, mas, assim, eu não fiz tudo que eu gostaria de ter feito. Mas, assim, é riquíssimo, o projeto editorial deles é muito belo e traz, assim, muitas imagens que fazem homenagem à cultura indígena. Muito bem, realmente um material muito rico, é como se fosse um álbum, né? Sim, É como a um formato de encadernação, álbum. e tanta preocupação de mostrar a Amazônia para o mundo, a gente Uhum. vê que existiu por parte do Tiago de Mello. Tiago de Mello, na minha opinião, ele foi um dos precursores dessa questão mesmo de trabalhar, mostrando a Amazônia para o mundo. Não só para turista ver, mas a questão da consciência ecológica em si, sabe? Esses preceitos de trabalhar pela paz, pela valorização do homem. Então, assim, foi um poeta a serviço das causas humanas, e ele não precisava disso, mas depois que ele voltou do exílio, né, por conta da ditadura, ele volta para o Brasil, e ele vai ficar em Barreirinha. Eu defendi a minha dissertação no ano que ele foi embora. Então, assim, foi muito significativo para mim, como amazônida, tá, fazendo com que a obra dele, a memória dele, não vá embora com o físico, né, com o corpo dele. Então, assim, essa obra é muito bela. Então, acho que eu consegui comprar em sebo. Já está edição esgotada há muito tempo. Mas se Uhum. vocês tiverem acesso, é muito rico, é muito bonito. Que ótimo. Recomendo. Mas eu sou suspeita, né? Claro que é um envolvimento natural, né, e desejável também. Acho que seu trabalho tem muitos desdobramentos, né, já, enfim, já é uma dissertação, né, premiada, e aí você tem, enfim, todo um material para projetos futuros e tudo mais, tá bom? Então, Obrigada. parabéns, obrigada também. Então, a gente parte agora para o segundo bloco. Agora seria a Natália, né? Então, eu vou apresentar aqui a Natália. A Natália Pereira Busatti é mestre em teoria da literatura e literatura comparada pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários da Universidade Federal de Minas Gerais e bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. Especialista em didática e trabalho docente pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais. Graduada em Letras, Língua Portuguesa e suas literaturas, e licenciada em Letras, Língua Inglesa e suas literaturas pela Universidade Federal de São João del Rei. Tem interesse nas áreas de teoria literária, literatura comparada, literatura brasileira, com ênfase nos estudos de poéticas da modernidade e autobiografia. Então, Natália, seja bem-vinda, com você a palavra. Olá, pessoal, tudo bem com todo mundo? Antes de mais nada, vou perdoar pela minha voz. Eu estava sem voz até ontem. Eu fiquei quietinha para poder apresentar hoje, né? Senão eu não iria conseguir, porque eu estou trabalhando batalha de rimas na escola que eu dou aula. Os alunos ficaram muito empolgados, tive que falar muito alto, abusei, perdi a voz, enfim, né? Acontece. Eu vou apresentar aqui. Todo mundo tá vendo direitinho? Aqui, só um segundo. Tudo Sim, certo, Natália. isso. Bom, então, antes de iniciar minha fala, eu queria agradecer a todos, né, por estarem aqui, por a gente conseguir ter esse momento de compartilhamento das nossas pesquisas, dos nossos estudos, que eu acho que é algo muito importante, principalmente depois de um tempo de recessão aí, né, que a gente vê o ensino, né, acadêmico deixar de lado, sobretudo agora aqui em Minas Gerais a gente está com movimentos de greve, então acho que é importante esse momento, né? Vou só colocar aqui o tempo, nós temos 20 minutos, né, para falar, é isso mesmo? Isso, Natália, 20 minutos. Eu me preparei em 15 minutos, vamos ver se eu vou conseguir. Vou só colocar o cronômetro aqui para eu não me perder. Isso.
Bom, pessoal, então, para hoje, o título que eu escolhi para minha comunicação é Amor, Isso Não É um Livro, Sou Eu, a espetacularização da intimidade na poética de Ana Cristina César. E, já de início, né, eu gostaria de deixar claro que esse é um recorte do segundo capítulo da minha dissertação de mestrado, intitulada Amor, Isso Não É um Livro, Sou Eu. Um estudo sobre a intimidade na poética de Ana Cristina César. Bom, então, para introduzir, eu vou compartilhar com vocês o ponto de partida da minha pesquisa, que é também o tipo de literatura que eu me propus a estudar, né? Então, a ideia inicial que desenvolveu aí toda a minha pesquisa foi a premissa de que a escrita, ela desenvolve um importante processo de subjetivação. E dentro dessa hipótese, eu reuni alguns textos que desenvolvem esse processo de subjetivação. E eu os classifiquei sob um sintagma, que é o sintagma que eu utilizo na minha dissertação, que é escritas do eu, né? Então, para situar esse ponto de partida, eu trouxe algumas citações de 2 autores que eu utilizei na minha pesquisa. Um deles foi o Georges Gusdorf, e o outro foi o Philippe Bourdieu, que o nosso colega Helder aí também acabou citando na comunicação dele. Para contextualizar, né, o Gusdorf, ele tem uma teoria sobre as escritas do eu, onde ele vai discorrer, de modo geral, que a escrita ela não deve ser entendida apenas como um meio de comunicação, né, entre os seres, porque a escrita também se porta, nesse caso, como uma forma do ser humano se comunicar consigo mesmo. E a partir disso, ele vai soltar a máxima dele, que é precisamente esta: a escrita é uma dimensão do mundo e um modo de ser. Então, para o Gusdorf, a prática da escrita vai permitir que o ser humano, nesse processo, ele consiga desenvolver uma consciência de si mesmo e, através desse processo de escrever sobre sua interioridade, o sujeito vai conseguir tomar uma distância de si mesmo e, dessa forma, ele vai estabelecer a sua linha de vida. Ou seja, ele vai construir uma história que o determina e é dessa forma que ocorre o processo de subjetivação pela escrita. Então, para o Gusdorf, a escrita opera como demarcação singular do eu, e o seu conteúdo e objeto tornam-se as particularidades dessa subjetividade e de sua vivência. E justamente por isso, na perspectiva do Gusdorf, o eu, que é postado pela escrita, ele se torna uma espécie de coeficiente da existência. Já o Bourdieu, ele caminha por uma outra linha, né? Para ele, a escrita também desenvolve esse processo de subjetivação, mas ele não vê a mesma epifania que o Gusdorf vê na escrita do eu. O Gusdorf, ele citou as escritas do eu quase ali numa perspectiva metafísica desse processo de subjetivação. Mas o Bourdieu, eu diria que ele tem um pouco mais de pé no chão, vamos dizer assim. Então, essa citação que eu coloquei aí para vocês, eu acho que ela reflete exatamente o pensamento dele. Tratar a vida como uma história, como um relato coerente de uma sequência de acontecimentos com significado e direção, talvez seja conformar-se com uma ilusão retórica, uma representação comum que toda uma tradição literária não deixou e não deixa de reforçar. Então, o Bourdieu, ele vai pensar que a escrita desenvolve, sim, esse processo de subjetivação, mas, diferentemente do Gusdorf, ele vai pensar que isso é algo construído pela linguagem e pelo discurso, e as escritas do eu, como histórias de vida, também se incluem aí nessa equação. E a minha proposta de pensar esse processo de subjetivação pela escrita, ela está alojada entre esses 2 pensamentos, né, desses 2 autores. Ou seja, há realmente algo inerente às escritas do eu que provém o reconhecimento do eu como um coeficiente da minha existência, ou seja, a escrita tem esse poder de me determinar enquanto sujeito, de demarcar a minha existência, mas esse processo não é um processo ingênuo, né? Porque mesmo que eu tenha possibilidade desta
dessa singularidade na produção escrita, eu também tenho em conjunto uma espécie de universalidade, né, em que todos nós, quero dizer, todos nós somos atravessados por questões sociais, econômicas, culturais, históricas, que estão sujeitas a todos e que também vão determinar as nossas possibilidades de ser, certo? E aí, né, se soma tudo isso a nossa problemática principal. Se a gente olha apenas do ponto de vista historiográfico desse processo de subjetivação, nós nos esquecemos de toda a carga que vem com o uso da linguagem, principalmente da performatividade que existe dentro do texto literário quando a gente pensa nessas escritas do eu enquanto uma obra literária. Então, são muitas nuances que podem ser observadas aí, né? O que nos traz a próxima parte da pesquisa. Então, partindo dessa hipótese do processo de subjetivação, eu comecei a analisar como nas obras literárias de escritas do eu há o predomínio de algumas temáticas, como o público e o privado, a intimidade, a interioridade do ser nas escritas do eu, né, a introspecção do eu. E eu comecei a dar um olhar mais historicizado para essas temáticas, ou seja, como que essas práticas de subjetivação de escrita são também práticas históricas analisáveis, né, que determinam a própria constituição do eu, a própria constituição do sujeito como tal. E nesse ponto eu me voltei para três autoras, né, para afirmar o meu argumento, que foi a Hannah Arendt, a Paula Sibylla e a Leonora Arfuth. Eu acabei citando outros, né, na minha dissertação, mas essas foram as principais. E, num primeiro momento, eu procurei traçar uma linha teórica sobre como a transformação das práticas relacionadas às esferas do público e do privado incidiram nas escritas do eu. E eu cheguei à resposta de que, desde o século XVIII, precisamente ali no início dos tempos modernos, houve uma atenção muito forte para as sensibilidades daquilo que nos constitui. E isso movimentou o que era considerado, naquela época, o espaço privado de cada ser humano. E o exemplo disso, dentro da literatura, foram as Confissões de Rousseau, né? Que ele insere esse processo de subjetivação pela escrita numa dinâmica nova, porque ele começa a se aventurar ali pelo que seria a intimidade privada do sujeito moderno. E a Hannah Arendt, ela foi essencial nessa linha teórica, porque ela nos dá um argumento que é muito valioso. Ela diz assim: na era moderna, ocorreu uma submersão dos domínios público e privado na esfera do social. Ou seja, se antes da modernidade havia uma linha muito bem definida entre os espaços públicos e privados, com o surgimento dessa nova esfera, né, a esfera do social, os espaços públicos e privados começaram a compartilhar algumas de suas constituições. E essa linha entre eles foi se desfazendo. E nesse movimento, o espaço privado, que era também o espaço íntimo e próprio de cada sujeito, ele começou a se tornar acessível e publicizado pelo olhar do outro, o que vai configurar numa outra problemática moderna. A esfera pública se tornou função da esfera privada, e a esfera privada se tornou a única preocupação comum que sobreviveu. Ou seja, uma vez que o muro do privado ele caiu, o privado se tornou o interesse da sociedade moderna, né? E em todos os setores da vida social, a busca por uma alusão ao privatismo da vida, por meio dessa intimidade do sujeito, se tornou cada vez mais frequente. E esse processo, é claro, vai refletir na própria produção das escritas do eu, que vai começar a cada vez mais, principalmente a partir de Rousseau, a acatar ali a temática da intimidade na sua constituição. Só um segundo, gente.
Porque olha o raciocínio, né? Se a regra do modo de ser moderno, de se constituir enquanto eu, é desenvolvida na intimidade, pela intimidade privada, então a intimidade deve ser a matéria da minha escrita, até mesmo como forma de validação do eu. Então, eu preciso publicizar a minha intimidade através da escrita, porque eu preciso existir, né? E toda essa movimentação, ela ganha proporções exponenciais quando a gente para pensar na contemporaneidade. Porque aí devemos relembrar o que eu falei anteriormente. O caráter performático do processo de subjetivação pela escrita, ele vai exercer um domínio muito forte nas produções das escritas do eu, principalmente, né, a partir da modernidade e na contemporaneidade, que a gente tem um mercado literário que procura por esse tipo de escrita da intimidade. Então, ao trazer como foco a intimidade privada, né, a escrita do eu torna-se um deleite pseudo-antropológico sobre histórias de vida do outro, o diferente, mas de uma presença duplamente inquietante, nem testemunho, nem ficção, ou melhor, ambos ao mesmo tempo. E essa intimidade, então, ela se desfaz daquilo que é original e autêntico de cada sujeito, como propõe o Gustav lá atrás, né? E começa a ser performada nas escritas do eu. E não somente. Essa performatividade, ela segue o caminho do excesso. O excesso de visibilidade, o excesso da intimidade, da corporeidade, tomando ali como foco uma espécie de obsessão da presença íntima do ser nas páginas escritas. E que vai se ancorar, na verdade, nessa unidade imaginária do eu. E assim, um fenômeno vai tomar conta dessas escritas, né? Que é a intimidade privada do sujeito se torna um espetáculo a ser lido e a ser vendido. Para exemplificar esse fenômeno da espetacularização da intimidade, como eu chamo na minha dissertação, eu analisei a poética da Ana Cristina César. E aqui eu vou trazer como assim, breves exemplos esses 3 livros, o Em Confissões, o Inéditos e Dispersos e o Antigos e Soltos. A Ana Cristina César, ela foi uma poeta, uma autora brasileira que trabalhou com muitos poemas, prosas poéticas, dentro desse eixo da subjetividade. Eu acredito que a gente não possa classificar a escrita da Ana Cristina César dentro de um gênero autobiográfico. Mas a alternativa que eu encontrei, né, para trabalhar ela foi enquadrar ela dentro daquilo que eu denomino como escritas do eu, justamente porque ela trabalha em torno desse eixo da subjetividade. Porém, para analisar, né, as suas obras, eu levo em conta que a grande maioria dos livros da autora foram publicados póstumamente, porque ela cometeu suicídio muito jovem, né? Então, grande parte dos seus textos, né, dos seus livros, foram publicados após a morte dela. E com isso a gente entende que a organização, a edição, a seleção dos seus textos, dos seus poemas, não foram feitos por ela. E nesse processo de publicação póstuma, ocorreu aquilo que eu chamo de um grande projeto que promove a espetacularização da intimidade da Ana Cristina César. No livro Em Confissões, então, né, que ele foi organizado pelo Canaã Ferraz, e é uma fotobiografia da Ana Cristina César, é um livro póstumo, ali tem uma associação entre palavra e imagem, né, que vai projetar a correspondência entre a literatura e a vida. Então, mesmo que o autor, o Eucanaã Ferraz, ele assuma o caráter ficcional da obra, nós conseguimos perceber claramente que ele se constrói, né? A intenção é se construir um signo imagético através do rosto, das fotografias da Ana. Já que várias fotos dos momentos privados da poeta são expostos no livro, como se a gente estivesse vendo um álbum familiar dela. E isso é multiplicado porque ele coloca essas fotos, né, íntimas da Ana Cristina, e seguidas, logo abaixo dessas fotos, há algumas narrativas de amigos, de familiares da autora, que vão
contar sobre a intimidade daquele momento vivenciado por ela, que é capturado pela fotografia, ou seja, né, os bastidores da fotografia é revelado. E, obviamente, essa estrutura vai traçar uma relação pactual entre a imagem, entre a fotografia, a narrativa e um mito, né, desse personagem real que eles tentam apresentar, constatando que ali, né, naquelas páginas, estamos de fato adentrando a intimidade privada da Ana Cristina César. Então, essa aí é a imagem, uma fotografia caseira, turística, né, sem pretensão de ser uma foto posada de um escritor, né, posando para uma foto. E esse aqui é o texto que se segue, né? Então, no texto, as frases dessa narrativa, elas levantam uma série de possibilidades que marcam a intimidade da vivência desse momento que é registrado pela fotografia, por exemplo, né? Se a Ana tinha dormido bem naquele dia, se ela estava com calor, porque ela estava com uma blusa vermelha, estava sol, por que ela estava com a boca sem expressão, se tinha acontecido alguma coisa que chateou ela. Ou seja, a proposta é justamente ancorar essa imagem da protagonista desse espetáculo, estilizar o rosto dela, que, de certa forma, instaura a existência social da autora de uma forma pactual. Então, em outras palavras, se a gente comprova a existência dessa autora, desse personagem real com uma foto, nós comprovamos também a veracidade de toda a intimidade que é apresentada aqui, né? O próximo livro, Inéditos e Dispersos, foi o primeiro livro póstumo da autora. Ele foi publicado 2 anos depois da morte dela. E ele foi organizado pelo Armando Freitas Filho, que era um amigo íntimo da Ana Cristina César, né? E a espetacularização da intimidade ocorre de uma forma diferente nessa obra. Por quê? Todo espetáculo ele precisa ter um enredo, né? Quando a gente transcreve esse espetáculo para dentro das escritas do eu, nós temos no horizonte as histórias de vida. Então, no livro Inéditos e Dispersos, existe essa correspondência entre a literatura e a vida, porém, ela acontece não através das fotografias, mas através de uma cronologia que é agregada aos poemas da Ana Cristina César. Então, a obra ela é toda sequenciada cronologicamente, e ela apresenta inicialmente, né, os primeiros poemas da Ana, quando ela ainda era uma criança, e vai dando sequência, né, à medida que ela vai crescendo, os poemas que ela vai escrevendo, e termina com os últimos poemas escritos por ela antes do seu suicídio. Então, a minha interpretação é essa, eu trouxe essa citação aí que eu acho que ficaria mais claro. Os poemas, considerados vivências, fazem referência à articulação orgânica e interna da vida, ao passo que a sua continuação, ininterrupta no livro Inéditos e Dispersos, sinaliza tanto uma suposta linearidade biológica da vida, como ao todo assimilado dela, de forma que a conjunção de todos esses textos, unificados pela linha cronológica apresentada no livro, constitui uma espécie de narrativa de vida traduzida como a história de vida de Ana Cristina César. E é claro, né, que essa cronologia ainda deixa em voga uma suposta linha interpretativa que é muito perigosa, né, do leitor tentar decifrar pelos poemas algum vislumbre de uma confissão íntima do que levou a autora ao suicídio. Então, o espetáculo ele tem esse obscurantismo também, né? Ele apresenta tons mais escuros aí na sua formação. E aí, gente, finalizando, né, no livro Antigos e Soltos, nós temos a intimidade do ato da escrita espetacularizada. Então, no Antigos e Soltos, que foi organizado pela Viviana Bossi, é um livro que apresenta as fontes primárias da Ana Cristina César. Então, são manuscritos dela, todos rabiscados, grifados, cortados, em que a gente consegue visualizar em primeira mão toda a intimidade que constitui o processo de criação da autora, né? E trazer essas fontes primárias como um objeto literário dentro desse espetáculo é uma forma bem certeira de aludir ao privatismo da vida, porque coloca em cena, né, todo o movimento criador
postado nessa presença, demarca, de fato, a presença da poeta ali naquelas páginas. E isso fecha a espetacularização da intimidade na sua poética, né, que visa sempre produzir uma correspondência entre a obra e a vida. Bom, então, finalizando minhas considerações finais, eu trouxe uma citação minha, que eu acredito que conclui, de certa forma, um pouco do que eu quis apresentar aqui para vocês hoje. A circunstância central da espetacularização da intimidade na poética de Ana Cristina César é justamente a encenação da intimidade da autora, que ultrapassa a especificidade do conteúdo dos seus poemas, de suas fotografias e de suas fontes primárias, para dar lugar a uma exploração excessiva, cujo intuito é construir um signo imagético através da figuração inteligível do real e do privado. Bom, então acredito que seja isso, né? Mais uma vez, obrigada a todos vocês, né, por me ouvirem um pouquinho. Quem tiver interesse em saber um pouquinho mais da minha pesquisa, a minha dissertação está disponível para leitura no repositório virtual da FMG. E essas aqui foram as referências que eu citei aqui. Então, muito obrigada, Natália. De nada. Vou passar a palavra para a Karen, que vai apresentar o Rafael. Boa tarde, novamente. Então, o Rafael possui doutorado e mestrado em letras pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Estadual de Maringá, ambos na área de estudos literários, na linha de pesquisa Literatura e Historicidade. Possui graduação em Letras, Português e Espanhol e respectivas literaturas na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de Foz do Iguaçu. Participa do grupo de pesquisa Aplicação do Pensamento de S. Zizek na análise literária e em outras artes narrativas e do projeto de pesquisa Lacanianismo, Literatura e Cultura. Tem experiência na área de letras, com ênfase em literatura brasileira e literatura comparada, pesquisando principalmente os seguintes temas: literatura brasileira, literatura comparada, cultura brasileira, materialismo lacaniano, crítica literária e teoria literária, pensamento social e político brasileiro, teoria, crítica e histórica do romance. Dito isso, passo a palavra agora para o comunicador Rafael. Olá, muito boa noite a todas e todos. É uma satisfação grande poder participar desse simpósio. Eu sou o Rafael, né, sou aluno da Universidade Estadual de Maringá, como a Karen gentilmente me apresentou, e sou orientando da professora Marisa Correia Silva. Eu vou subir os slides, que eu vou utilizar também o recurso. Na minha apresentação, eu tenho por objetivo expor, compartilhando com vocês, uma síntese de levantamento de algumas problemáticas que se alinham com o interesse em dar continuidade a uma pesquisa que trata da ausência de representação das relações de trabalho na forma romance, né? Daí o meu título, como vocês podem ver no slide, é a questão da ausência da representação do trabalho no romance moderno, com esse recorte séculos XIX e XX, notas para um debate a partir de Raymond Williams e Slavoj Žižek. Posto isso, a minha apresentação ela vai ter mais ou menos 3 momentos, né? Primeiro eu vou contextualizar minha pesquisa atual, que foi o término da tese. Depois eu vou trazer algumas citações de algumas problemáticas que me deparei no desenvolvimento dessa pesquisa e que possui relação com o objetivo dessa comunicação hoje. E, por fim, eu encerro indicando como eu pretendo, inicialmente, lidar com essas problemáticas que surgiram na pesquisa e que tem a ver com o subtítulo, né, que são uma focalização nesses 2 teóricos, Raymond Williams e Slavoj Žižek. Eu fiz uma pesquisa
sobre a produção literária da escritora Ana Paula Maia, é uma escritora contemporânea, né, ela estreou no campo literário brasileiro em 2003, ela possui 7 romances publicados, e o meu objetivo de pesquisa no doutorado ele foi justamente estudar, interpretar como ocorre a figuração das relações de trabalho e a construção de personagens trabalhadores na produção literária da Ana Paula Maia. Isso tudo através de uma vertente teórico-crítica chamada materialismo lacaniano. E, muito bem, ao realizar essa pesquisa, eu me deparei com um desconcertante status frágil das condições do horizonte a ser explorado. Né? Desde o meu projeto de pesquisa, a intenção era estudar romances da literatura brasileira que tinham representações de relações de trabalho, só que eu não imaginava, né, que eram poucos e, sobretudo, eu não imaginava no começo que era menos ainda alguns estudos sobre essa questão, né? Conforme um pesquisador chamado Roberto Vecchi, e eu cito ele, abro aspas, é um exercício tortuoso encontrar no contexto brasileiro a presença do mundo do trabalho na literatura. Fecha aspas. Realmente eu senti, no desenvolvimento da tese, na pele esse exercício tortuoso, mas ele foi um exercício também que me trouxe uma intenção, uma motivação de dar continuidade, né, a uma investigação teórica sobre esse aspecto. Né, e aqui eu friso, né, a expressão continuidade, porque a tese ficou pronta, né, foi decidido com a minha orientadora não contemplar esse aspecto, e eu digo continuidade porque eu espero conseguir concretizar isso daqui em diante, talvez um estágio de pós-doc. Então, eu agora compartilho algumas citações, como eu mencionei nesse segundo momento. Eu começo pela própria literatura brasileira, que foi o meu escopo de pesquisa na tese, alguém que pesquisa literatura contemporânea e permitiu eu encontrar uma colocação muito afirmativa sobre esse aspecto foi a pesquisadora Regina Dalgastanhê. Ela afirma, então, que é muito restrito a presença e referência ao mundo do trabalho remunerado. É dificilmente encontrável personagens que, de fato, têm problemas vinculados no desenvolvimento da perspectiva diegética, das narrativas, vinculado ao trabalho. E uma das conclusões que é possível derivar desses comentários, que é uma pesquisa longa da Regina Dalgastanhê, é que fica como se o trabalho, com todo o seu universo, não fosse um tema digno para a literatura, de modo que a produção literária contemporânea não incorpora o trabalho e os trabalhadores entre os seus protagonistas. Uma primeira colocação é justamente pensarmos que, por sermos um país do sul global, né, com matriz colonial e, portanto, como países que nunca obtiveram uma experiência de fato de pleno emprego, como os países do norte global, isso poderia estar alinhado com isso, e de fato está. Mas aí vai surgindo mais indagações, perceber que isso também está vinculado à própria origem, ascensão do gênero e da forma romance. Nesse aspecto eu trago 2 teóricos, um é o Franco Moretti, ele, após analisar, fazer um estudo sobre o gênero romance na Europa que ele está pensando, o meu recorte é específico nessa colocação, a Inglaterra, França, Alemanha. O autor, então, elabora a concepção de que, nesse gênero, o processo de formação, socialização dos personagens é colocado ostensivelmente fora das atividades do trabalho. Então, em face disso, o Moretti assinalou considerar ser possível de esquadrinhar que nos romances se reproduz o discurso de que, e a expressão dele, não é trabalhando que o indivíduo se forma,
sendo que tal aspecto se justifica pelo fato também de que a representação da esfera econômica e do seu mundo simbólico teve, na grande narrativa dos últimos séculos, uma importância quase equivalente a zero. Isso instigou. O Moretti está tratando, sobretudo, nos séculos XIX e XVIII. Passando para o século XX, eu compartilho com vocês rapidamente também o Frederick Jameson, ele tem uma colocação que tem uma dimensão bastante instrutiva e instigante, né? Que ele vai colocar, então, que toda a história, pensando aqui desenvolvimento da perspectiva diegética dos romances, elas se encontram sua esfera de ação no mundo em que a vida dos sujeitos está dividida entre a rotina do trabalho e o sono. Assim, o romancista faz com que o seu enredo tenha lugar em fim de semana, que é O Estrangeiro, de Albert Camus. Durante as férias, A Montanha Mágica, de Thomas Mann, em meio às grandes crises nas quais se quebra a rotina, literatura de guerra, e se a profissão do herói lhe fornece tempo livre suficiente para a sua vida privada, ele fica Ulisses, de Joyce, então, de algum modo, a própria escolha da profissão deve ser justificada. E o argumento dele vai todo de uma direção que não é descabido pensar que como se a grande parte das narrativas tivesse essa esfera da ação, então, num polo antitético à própria experiência de trabalho. E, muito curiosamente, é uma experiência que foi ganhando uma dimensão na pesquisa, eu também compartilhando com colegas do doutorado, nas aulas, perguntando qual foi o último romance que tinha essa relação do trabalho. Muitos falaram que não lembravam, uns mencionavam algum clássico, né, como O Cortiço, tem uma relação, e uma questão muito instigante, né, de tudo isso que eu mencionei, citando, é esse status mais frágil que eu mencionei inicialmente, e que vai ter uma complexidade, que é essa citação do Michael Denning, que eu gostei bastante quando descobri, que é um labirinto de complexidades, e que se alia com também o do exercício tortuoso do Roberto Vecchi, né? Um labirinto formado por capital, trabalho, cultura, que continua sendo um desafio para os estudos culturais como disciplina emancipatória. Então, essas três citações, como essas quatro citações, como uma síntese do levantamento da problemática, como eu mencionei, e também gostaria, vejam vocês, que instigante é que eu trago essas citações e ainda esses teóricos, eles não têm um estudo específico mostrando o porquê haveria tamanha ausência das relações de trabalho, ou um estudo específico que tratasse de romances que têm o trabalho, né, sobre o seu foco. Então, isso também foi um pouco motivador, né, porque eu tenho as problemáticas, mas não tenho ainda as análises específicas. E é nesse aspecto que eu trago, né, os teóricos do meu subtítulo. Um é o Raymond Williams, ele é responsável, né, por inaugurar uma corrente teórico-crítica que conhecida como materialismo cultural. Depois nós temos o Slavoj Žižek, um filósofo esloveno, responsável, por sua vez, de inaugurar a corrente teórico-crítica do materialismo lacaniano. E como eu coloquei no texto que eu submeti para avaliação e possível publicação no e-book, a ideia é um pouco fazer a ponte, né, entre essas duas correntes teórico-críticas, o materialismo cultural ao materialismo lacaniano. Trata-se, né, de um estudo bibliográfico, interpretativo e qualitativo, e nesse momento inicial, a exposição ela é, sobretudo, teórica mesmo, um delineamento teórico
Inclusive, é nesse sentido que, nesse momento, eu compartilho com vocês que um início de alguns resultados preliminares dessa intenção, né? Não sei nem se a expressão seria resultados, mas tem a ver com dois conceitos, né, de cada um desses teóricos, que nessa intenção de fazer a ponte de uma corrente para outra, eu acredito que nós temos, de início, pelo menos, dois conceitos operatórios de forma interessante. Nós temos comunidade cognoscível do Raymond Willis, um conceito cunhado especificamente no livro Campo e a Cidade, na história, na literatura, e é um termo para refletir sobre a relação complexa da escrita romanesca com os meios e as condições de sua produção no quadro de uma formação cultural. Então, ele está indagando o que é o cognoscível, não é apenas uma função dos objetos, do que há para ser conhecido, é também uma função dos sujeitos, dos observadores, do que é desejado, do que se deseja e precisa conhecer, né? Apenas uma contextualização, o Williams fazendo a transição da modificação da representação do campo, com o início do que ele vai denominar, então, do capitalismo agrário, ele vai ser bastante enfático de que a valorização do campo ela está justamente ligado com o escamoteamento do trabalho daqueles que são trabalhadores no campo. E ele chega até o século XIX. Do século XX, nós temos uma renovação e aprofundamento da lógica, né, da questão capital e trabalho, que eu acho que eu consigo proporcionar um ganho em profundidade de reflexão com os Slavoj Žižek, que é esse conceito anamorfose ideológica. Muito, em resumo, em suma mesmo, a síntese da síntese, esse é um conceito que deriva do Lacan, por isso o Slavoj Žižek ele inaugura essa corrente materialismo lacaniano, relendo conceitos do pensamento lacaniano. A anamorfose está em um dos seminários, ele está relacionado, por exemplo, com a tríade real, simbólico e imaginário. O real aqui, ele não é o real da realidade, pelo contrário, ele é o real que tem uma dimensão inicialmente no pensamento de Lacan relacionada ao trauma, aquilo que nós não conseguimos simbolizar. E aí nós temos, talvez, uma possibilidade de articular, porque o Slavoj Žižek ele vai trabalhar essa noção de real de uma forma muito peculiar, própria dele mesmo, que é pensar ideologia ligada ao real. Né? E olha, isso fica muito interessante para pensar uma dimensão da ausência. Em resumo, eu coloquei uma citação dele e eu não vou me estender na leitura completa, mas a anamorfose ideológica tem uma relação com a própria dimensão da ideologia e uma dimensão propriamente ideológica como um efeito, possibilita um erro de perspectiva. E esse erro de perspectiva poderia ser determinado como anamorfose ideológica. Se vocês me permitem fazer uma rápida elucidação, poderia se pensar em algumas análises do Antônio Cândido pela ideia da anamorfose ideológica, né? Sobretudo no que diz respeito ao regionalismo. Em vários momentos de diferentes ensaios, o Antônio Cândido menciona em alguns autores uma técnica ideológica que é uma falsa assimilação do sertanejo pobre na literatura. Então, estamos ligando, né, essa ideia daquilo que é cognoscível, daquilo que muitas vezes não tem relação com a posição do autor e narrador, para algo que vai ficar com um erro de perspectiva ligado à própria dimensão do trabalho, e aí isso se complexifica
porque a dimensão hermenêutica ela exige uma interdisciplinariedade. E essa dimensão do Lacan com o real, o Slavoj Žižek ele articula com uma nova compreensão que surge a partir dos anos 80, que é sobre a questão do trabalho ser um tipo de violência objetiva, que de fato a gente não percebe essa violência que está relacionado a tudo que é uma experiência vinculada à precarização do trabalho, a questões de como forma a subjetividade, né? Então, basicamente é isso, eu vou encerrar agora. E como encerramento, a minha consideração final é, se considerarmos que a produção literária inevitavelmente implica trabalhar dentro de um conjunto específico de dimensões ideológicas, de representação, então considero que a concepção desses dois teóricos pode ser bastante fértil para uma nova atitude crítica, visando aprofundar o reexame das tensões culturais entremeadas na representação das relações de trabalho, visando ter o significado da relação entre a matéria social do trabalho e a forma romance repensado. Basicamente é isso, eu agradeço a gentileza da atenção de vocês. Aqui eu tenho as referências específicas para essa comunicação. É isso, eu vou interromper agora. Mais uma vez, eu também agradeço a possibilidade de participar do simpósio. Muito obrigado. Obrigada, Rafael, pela excelente comunicação. Também obrigada, Natália. Agora, então, a gente abre para, enfim, perguntas, comentários dos pesquisadores, tá certo? Então, enfim, podem se manifestar. Vamos ver aqui a fila, temos a Karen. Mais alguém gostaria de se inscrever? Então, Karen, pode fazer suas considerações. Parabéns, Rafael, parabéns, Natália. Me sinto honrada em ficar aqui, de ter participado com vocês desse simpósio, sobretudo por ter dividido aqui com a professora Luciane, nessa espécie de encerramento, né? A gente teve uma conferência de encerramento do seminário, mas aqui a gente finaliza realmente a programação dos últimos simpósios a acontecer. Então, a minha pergunta vai para a Natália, e ela é um pouco mais de cunho pessoal. Eu achei ótima a sua pesquisa, sobretudo por trabalhar com essa questão da subjetividade. Eu trabalhei com arquivos pessoais, arquivos, na verdade, né, de um artista em particular na minha dissertação, e é uma questão que me atravessa o que é um documento de uma esfera íntima e o que seria um documento que a gente pode tornar privado, né? Infelizmente, a autora que você estudou faleceu antes de ser publicada. Eu vi ali que você mostrou posteriormente alguns documentos processuais, né, em que ela mostra ali em que foram registrados esses rastros desse processo criativo. E aí, na verdade, são duas perguntas, Natália. Uma, futuramente, você pretende continuar estudando a autora, sobretudo, estudar esse processo de criação desse trabalho dela? E a outra pergunta é como você, enquanto pessoa, pesquisadora, enxerga a recolha e o armazenamento desses materiais por parte da artista. Eu já participei de alguns simpósios e algumas pessoas tendem a enxergar que, além do artista ter todo esse apego material e esse apego da memória com aquele determinado objeto, aquelas cartas, fotografias e tudo mais, algumas pessoas acreditam que esse armazenamento ele não
ocorre de forma aleatória. Às vezes, esse armazenamento é feito e é organizado para que futuramente pessoas consigam estudar aquele determinado artista. E aí eu queria saber qual é a sua visão em relação a Ana Cristina César. Você acredita que esses materiais eles foram guardados intencionalmente pelo artista, nesse sentido que eu comentei com você agora, ou não, eram objetos pessoais mesmo, que infelizmente ou felizmente foram trazidos aí ao público? Obrigada. Obrigada, Karen, pelo seu comentário. É uma pergunta muito boa que eu adoro responder, inclusive já me fizeram essa pergunta outra vez e eu adoro, toda vez que ela faz, eu adoro responder ela. Enfim, a primeira pergunta, na verdade, né, sobre dar continuidade a esse trabalho. Por enquanto, eu vou deixar ele engavetado, porque eu venho trabalhando a Ana Cristina desde a minha graduação, né? Desde a minha primeira graduação. Trabalhei ela na primeira graduação, na segunda graduação, então e no mestrado também, né? Então, assim, eu acredito que, por enquanto, o que eu posso absorver dela já me foi dado, né? Mas eu não... A temática do que eu trabalhei na minha dissertação, eu continuo trabalhando no doutorado, só que com outras obras, né? No doutorado eu vou trabalhar com colagem, porque eu gosto muito dessa relação palavra-imagem, então eu vou trabalhar com colagem e narrativas monadológicas, né? Eu vou trabalhar com imagens dialéticas do nosso querido Walter Benjamin. Então, vai me acompanhar parte dessa pesquisa, mas não exatamente, precisamente, as obras da Ana Cristina César. Mas talvez, não sei, futuramente eu posso tirar da gaveta, vamos dizer assim. Agora, respondendo, né, a sua segunda pergunta, eu acho que tem muitas camadas aí, né, para gente pensar. Mas primeiro eu vou dar a minha posição pessoal. A Ana Cristina, ela é um enigma para mim, sabe? E foi um pouco disso que me fez querer pesquisar ela. Eu sou completamente apaixonada por ela, eu acho ela uma das escritoras mais geniais que já existiu. Porque toda vez que eu me deparei com a obra dela, cada vez que eu lia, né, eu tinha uma perspectiva diferente. Então, a minha intenção em começar a desenvolver minha pesquisa sobre ela, né, na dissertação, foi justamente tentar descobrir isso que você me perguntou. Mas é intencional? Não é intencional? O que ela faz, né? E o terceiro capítulo da minha dissertação, eu tento analisar um pouquinho disso. Então, o que a gente sabe, né? Primeiro vamos aos fatos. A Ana Cristina, ela tem uma poética que é uma poética que eu chamo de intermediária, né? Ou seja, ela não reproduz fielmente, de forma ingênua, essa relação entre literatura e vida que as publicações póstumas dela tentam ali validar, né, como uma narrativa oficial, mas ela brinca com essa ideia, né? E ela brinca para nos confundir. Então, quando a gente chega um pouco mais perto, quando a gente abre ali, né, aqueles poemas e a gente entra, ele mergulha neles de cabeça, a gente percebe que ela abraça essa intimidade, abraça essa suposição do real na poesia dela, ao mesmo tempo que ela encena, que ela afasta. Então, ela faz um jogo ali intercabiante entre eu quero que vocês façam meus livros póstumos e não, eu não quero que vocês não façam meus livros póstumos, né? Tem alguns textos dela que ela inclusive fala, olha, quando eu morrer, anjos meus, fazei-me desaparecer, sumir e evaporar dessa terra louca, né? Ou seja, ela quer simplesmente morrer e que ela não quer virar aí mais uma escritora nessa vitrine, né? Das publicações dos arquivos, dessas publicações póstumas. Só que, ao mesmo tempo, ela constrói todo um projeto literário com a poética dela, em que ela apresenta exatamente
o material, um insumo para que façam dela, né, um objeto de vitrine. Então, ela fica intercambiante. O que eu acredito, né? Eu acredito que tenha um material, sim, que ela desenvolveu com a intuição de deixar publicado. Por quê? Quando ela se matou, né, ela deixou no testamento toda a poética dela aos cuidados do Armando Freitas Filho, que é um poeta também, grande amigo dela. E esses poemas, eles foram publicados 2 anos depois no livro Inéditos e Dispersos, como uma forma de homenagem ali à autora, né, de 2 anos da morte dela. Então, muitos desses poemas, eles são poemas prontos, acabados, para essa publicação. Porém, né, eu acredito que tem um material ali que é um material que era restrito a ela. E foram materiais que foram violados e acabaram sendo publicados. Então, por exemplo, hoje, ano passado, 2022, fez 70 anos da morte dela e publicou o livro de cartas que ela trocou, né, de correspondências, que ela trocou quando ela tinha 17 anos. Então, quer dizer, essa carta, aos 17 anos de idade, será que foi intencional? A gente pode se fazer essa pergunta. E tem alguns poemas, o Antigos e Soltos, inclusive, foi uma pasta rosa que estava escondida. E aí, numa mudança, a mãe dela achou essa pasta rosa, que tinha poemas lá que estavam escritos como inacabados e excluídos, ou seja, poemas que ela não queria publicar. E eles foram publicados, né? Então, é um processo, né? Essa espetacularização da intimidade dela é um processo que ele pode ser visto de várias formas. Eu não tenho esse poder de julgar se foi um processo bom ou um processo ruim, porque acho que cairia facilmente num juízo de valor, que não é o meu trabalho, né, como pesquisadora. Mas esse espetáculo, ele tem seus pontos positivos e negativos, né? O negativo é justamente essa exploração da imagem dela, que eu acredito que excedeu muito. Se ela tivesse um plano, né, de deixar essas correspondências, essas cartas forjadas de intimidade, né, ou poemas encenando a intimidade, eu acredito que tenham se excedido muito, né, porque é uma narrativa de martírio. Ela se torna um mártir, porque ela se suicidou. E ela só traz, né, essa narrativa, ao mesmo tempo, é o que produziu a canonização dela. Então, até hoje, se publica, até 2 anos atrás, se publica na Cristina César, uma artista, né, uma poeta dos anos 70. Então, eu acredito que tem aí, né, um pouco de vontade, um pouco de intenção, mas eu acredito que tenha se excedido e muito, né, esse projeto póstumo que faz a partir desses arquivos privados dela. Não sei se respondeu a sua pergunta. Respondeu sim, muito obrigada. Bom, também a resposta que você deu, Natália, já contemplou também, a resposta que você deu para a colocação da Karen já contemplou também o que eu ia te perguntar, né? Mas me ocorreu uma outra coisa também, talvez essa exposição, essa superexposição, né, dos arquivos da poeta, isso também não teria uma relação com o movimento queer? Fiquei pensando nisso, né? Eles se sentem um pouco herdeiros, né, desse legado. Desculpa que picou na hora que você falou movimento, aí travou. Tá, sim, o movimento queer, né, que, Hum. enfim, eu acho que eu já li algumas coisas que eles, enfim, o movimento queer, de uma certa forma, tem uma recepção muito positiva, há uma ressonância, né, a respeito da obra da Ana Cristina César. Não sei se isso também não ajudou de alguma forma a essa exposição, não sei o que você acha. Eu acho que foi uma consequência Tá. desse processo, né? Porque, quer dizer, né,
essas pesquisas, né, que colocam, que fazem ali uma linha interpretativa dos poemas da Ana Cristina César com o movimento queer, ela é uma pesquisa recente, vamos dizer assim, sabe? Dos anos, talvez no final dos anos 90 para cá, né? E esse projeto, ele é iniciado lá em 85, né? Então, é um projeto, Inéditos Dispersos, ele marca muito essa ideia do que vamos fazer agora com a imagem da Ana Cristina César. E a ideia é, vamos transformar ela em um signo imagético, né? Vamos fazer ela um cânone da literatura brasileira. Então, eu acredito que venha um pouco disso. Mas tem um problema, né, dessa relação de relacionar a poesia da Ana Cristina César com o movimento queer, que é a mesma crítica que eu faço a essa espetacularização, né? Essa relação, ela é válida, claro, obviamente, todos os estudos, eles são válidos, né? Mas ela vem de uma extrapolação que acaba caindo num obscurantismo biográfico, que é perigoso, porque eu já li algumas pesquisas que vão relacionar o suicídio com o fato dela ser uma mulher, né, que se interessou por uma outra mulher numa época em que não se podia se interessar por uma outra mulher, e com isso o suicídio dela veio aí, né, veio a calhar, vamos dizer assim. E as pesquisas, né, grande parte das pesquisas, não estou sendo genérica aqui, né, isso, estou falando das pesquisas que eu acabei tendo contato, vão sempre para esse lado, né, de buscar, de tentar totalizar a escrita dela, a obra dela, a partir de uma temática que talvez seja muito pequena, sabe? Dentro de toda. Dentro da genialidade que é a obra dela. E essas pesquisas, né, elas sempre acabam indo através de uma pesquisa de fontes que vão se embasar numa narrativa oficial dela, que tem, por sua vez, o suicídio. Então, eu diria que essa questão, né, essa relação, ela vem como uma consequência desse projeto que começou lá em 85, que começou, inclusive, né, no dia seguinte da notícia da morte dela, né? Por que vou para a morte uma menina tão bela? Isso foi o que saiu no jornal, né? Uma escritora tão jovem, enfim, essa narrativa de Marte, essa narrativa de criar de criar um signo que é canônico da literatura brasileira, e como, depois disso, há várias tentativas de enquadrá-la em temáticas que, obviamente, tem alguma relação, claro, não posso dizer que não tem, mas que não seja a completude da obra dela, né? Então, a crítica que eu faço é justamente esse processo de totalização. Não sei se respondeu novamente a sua Muito pergunta. obrigada, Natália, muito obrigada. Aí também queria parabenizar o Rafael, né, por discutir, enfim, questões tão contundentes, né, com teóricos que eu também considero muito densos, e assim, eu tive contato com Raymond Williams ainda na história, né, assim, essas questões, ele trabalha, né, com a poética, né, mas sem perder de vista essas relações sociais e sobre o trabalho, as questões, né, mais sensíveis nesse sentido. E aí, sabe que me ocorreu também que, assim, ao ouvir tanto o, o Rafael quanto também o Helder, né, nas falas, eu me lembrei da pesquisa que eu fiz na altura do meu doutorado, já tem tempo, que eu trabalhei com o movimento neorrealista, e assim, no movimento neorrealista, sobretudo em Portugal, a temática era voltada para as representações visuais e poéticas, claro, e estavam interconectadas com o trabalho, né? Então, eram cenas de trabalhadores, isso muito nas gravuras, nas ilustrações, assim, vamos
Júlio Pomar, Rogério Rodrigues, haviam vários artistas portugueses ligados a esse movimento, era um movimento socialista, né, comunista mesmo, na altura, estavam lutando contra aquela ditadura, né, que durou 40 anos, e aí eles estão fixados na temática do trabalho, e também no trabalho do campo, né, eu achei bem interessante isso, essa questão do trabalho do, de uma certa forma, se reflete também um pouco em algumas produções brasileiras, né, porque também tem um diálogo ali expressionista, e eu achei interessante quando você conecta isso, Rafael, com a falsa assimilação, né, certos personagens, e tudo mais, e os conceitos que você utiliza. Então, eu não sei se você também conhecia esse viés, e ali sempre discutem muito isso na revista Vértice, há uma recepção inclusive do Jorge Amado, né, do Graciliano, e até do Portinari, no caso, nas artes visuais, só que depois, enfim, o Portinari, ele não se posiciona, apesar de integrar o Partido Comunista, né, ele não se posiciona como, vamos dizer, como todos esperavam, né, um posicionamento mais forte, mais contundente, passa por uma crítica também, né. Então, eu gostaria que você comentasse sobre isso, e sobre essas representações, né, se você encontrou algum topos, ou se está trabalhando alguma referência de personagens, né, ou se você ainda está fazendo esse levantamento mesmo, conceitual, que por si só já é denso. Perfeito, professora Luciane, agradeço seu comentário, realmente me permite trazer algumas questões, né, para complementar, pensando na literatura portuguesa, né, eu especificamente tenho o conhecimento do romance do Saramago, levantado do chão, né, ele tem essa relação mesma de pensar um movimento, né, de trabalhadores na época, e como você mencionou, é muito instigante mesmo, e nós temos também correspondente a década de 30, né, o famoso romance de 30, e eu vou me ater mais à literatura brasileira, porque eu não tenho muito conhecimento da literatura portuguesa. Em 30, nós temos, de fato, inclusive, teóricos trabalhando com um dito romance proletário, né? E aí é muito interessante essa questão toda, para delinear, porque, ora, como é difícil ter trabalho nas narrativas, porque tem ausência, mas realmente tem uns certos períodos, né? Você mencionou o neorrealismo da literatura portuguesa, a gente tem 1930 na literatura brasileira, e o equivalente a 1930 na literatura brasileira seria 1840 e 1850 na literatura inglesa. Ambos também tudo relacionado com uma certa consolidação da industrialização desses países e uma dimensão mais política e uma dificuldade de escritores que eram ainda de uma classe mais abastada. Então, a professora mencionou a questão da falsa dissimulação, é uma expressão do Antônio Cândido, isso é muito interessante. Rapidinho para contextualizar, né, o Robensbaum, né, Érica Robensbaum, que é um historiador, ele tem um livro chamado Mundo dos Trabalhos, e ele comenta, ele faz um comentário bem jocoso, que é isso. Houve, na literatura inglesa, 1840, 1850, uma grande presença de trabalhadores nas narrativas de romance, mas aqueles escritores, o Robesbal falava, jamais chegaram nem perto de uma fábrica da época.
E aí isso se liga, né? Eu gostei bastante da pergunta, que ela liga justamente a ponte que eu pretendi fazer do Raymond Williams com a questão do ser cognitível, porque era um período que estava se consolidando um mercado de trabalho, e com a questão da anamorfose ideológica, porque uma dimensão cultural ela muda muito grande mesmo, de pensar um início de classes trabalhadoras assalariadas, que havia uma dificuldade de trazer para o romance simplesmente por menosprezo, e uma dimensão agora pós 1950, de uma transformação da lógica capitalista e do trabalho, que o trabalho ele já está imergido, e, portanto, o próprio trabalho é um problema difícil de ser retratado, que também foge um pouco da questão de crise de representação, né? Que ela vai direto do trabalho. Eu espero que esses comentários possam ter sido interessantes para complementar. Agradeço. Com certeza, muito obrigada. Bom, gente, se tiver mais alguém querendo falar alguma coisa, comentar alguma coisa, o momento é agora. Caso contrário, a gente já encaminha aqui para o fim da sessão, não é, Karen? Teria algum Isso. aviso a passar para as pessoas? Apenas para que não esqueçam de assinar a lista de frequência, e assim que nós tivermos mais novidades para vocês, a gente retorna ao contato por e-mail. Muito obrigada a todos aqueles que submeteram seus trabalhos. Em breve a gente vai respondê-los, tá bom? Ótimo, também faço minhas as palavras da Karen, agradeço, né, pelo interesse no nosso seminário, que vai na 13ª edição, espero poder vê-los em breve, em outros momentos, tá, e, enfim, agradeço por essa participação rica aqui nesse momento, foi ótimo conhecê-los, conhecer as pesquisas, né, desejo, enfim, muito sucesso nas pesquisas que tem sido nosso meio de escape, né, nesse momento atual, de uma certa forma, né, a gente se envolve com isso e se renova. Então, está bem, muito obrigada, e uma ótima noite para todos e todas, e até breve. Boa noite a todos vocês. Obrigada, Tchau. muito obrigada.